Olá, investidores! Estamos aqui para o nosso programa Perspectivas do Agronegócio, onde investir. E aqui do meu lado eu tenho Roberto Gallinari Júnior, que é um economista com mais de 15 anos de experiência no mercado financeiro. Ele já foi trader sênior das mesas de câmbio, juros e comercial com foco nos mercados de derivativos e renda fixa e o responsável pelo gerenciamento de risco, operações estruturadas, emissões no mercado internacional e pricing. Atualmente, ele é diretor responsável pela gestão de recursos da StoneX Asset. Muito bem-vindo, Roberto. Obrigado. Agradeço a Necton por estar fazendo esse convite. É um grande parceiro, muito respeitado no mercado. A gente já tem feito várias parcerias e essa daqui, a do agronegócio, é mais uma. Bom, dando um breve relato aqui da StoneX, é uma empresa norte-americana, tem mais de 100 anos. Hoje ela tem presença em 140 países, opera câmbio em 140 moedas, tem hoje uma das maiores mesas de commodities do mundo. No Brasil ela tem aproximadamente 20 anos e hoje ela tem uma relevância muito forte no mercado de commodities, com aproximadamente 1.200 empresas que todos os dias fazem os hedges pela nossa área de inteligência em Chicago e Nova York. A StoneX do Brasil, ela tem hoje aproximadamente 400 funcionários, parte deles espalhados aí pelo Brasil. Então ela tem, de fato, pessoal dentro da porteira. A gente escuta muito falar no mercado que o produtor é bom, realmente ele é bom, mas da porteira para fora ele acaba deixando muita coisa na mesa. Então a StoneX ela está dentro da porteira exatamente para quando sair da porteira não deixar nada na mesa e maximizar todo o resultado, todo o lucro dentro da cadeia. O Asset foi a última empresa montada pelo grupo aqui no Brasil. Como ela falou no começo, eu vim do Bradesco, depois eu fui sócio de uma gestora com também ex-executivos do Bradesco, e há 1 ano e meio atrás a StoneX me convidou para montar a gestora de ativos aqui no Brasil. E qual é o foco disso? Olhar a carteira de clientes que tem hoje, né? E a gente montar produtos estruturados descorrelacionados com a indústria. Então hoje a gente escuta muito falar no agro, sustentabilidade, os acordos de poluição, de emissão de carbono. Então a gente está muito focado em estruturar produtos sustentáveis com o selo ESG, criar condições de o crédito chegar de fato dentro da produção, coisas que realmente no Brasil sempre foi muito difícil, porque os produtores ficam na mão de 2, 3 bancos grandes, mas eles não têm acesso de verdade a uma boutique que possa fazer um produto estruturado de acordo com as necessidades deles. Então a gente tem um pipeline grande de produtos líquidos focados a um produtor. Há investidores que gostam do agronegócio, então como os fiagros que estão vindo aí agora, a gente vai sair com alguns fiagros, fiagro de crédito, fiagro de terra, nós vamos sair com FDIC focado para as empresas químicas, nós estamos saindo já com um fundo de crédito privado só para o agronegócio, onde eu posso, dentre as coisas que tem num fundo normal de investimentos, nós estamos falando de CRAs, debêntures, CCBs e etc., nós estamos fazendo uma operação que a gente chama de CDAWA, onde eu consigo monetizar o estoque do produtor e eu faço o meu hedge lá fora, Chicago e Nova York, dependendo do produto. Eu faço uma renda fixa, mas o caixa vai para o produtor. Eu estou conseguindo fazer isso em um dia, onde em alguma operação estruturada ele demoraria, às vezes, alguns meses para poder fazer a operação. Então eu faço ela muito rápida. Então a nossa ideia na StoneX é criar produtos, uma vez que a gente tem uma base de clientes muito forte, suprir essa demanda descorrelacionada com a indústria e, de fato, levar o dinheiro para a produção. A nossa ideia é essa, o dinheiro ir para o campo. E isso vai fomentar, obviamente, o desenvolvimento, o crescimento do campo. E aqui do meu lado eu também tenho o Matheus Fontanini, que é o Private Banker aqui da Necton, e ele que olha os produtos de investimento para os nossos clientes. Matheus, muito obrigada pela sua presença aqui conosco hoje. Obrigado pelo convite, Bruna. Gallinari também, obrigado pela presença. Como a Bruna bem explicou, né, eu sou Private Banker aqui da Necton, então eu fico nessa área comercial, olhando bastante para a parte de produtos. E Gallinari, uma das coisas que os investidores querem saber bastante aqui
é sobre o seu fundo de investimento, né? O fundo de investimento multimercado de crédito privado, o Stonex Safira. Ele com 15 meses de histórico, né? Vem performando muito bem. E a gente gostaria de saber se você pode contar um pouquinho o que tem no fundo, como você opera ele. Bom, esse é um fundo que a gente conseguiu sair primeiro, agora veio um concorrente e faz 3 semanas que acabou de sair com um fundo igual, mas eu costumo dizer que quem sai na frente tem a chance de beber água limpa. Ele é um fundo de crédito privado que a gente coloca operações estruturadas, além, obviamente, de colocar os CRAs, que hoje são produtos que são muito bem estruturados. Tem várias empresas que fazem realmente um trabalho excepcional e isso está mudando a leitura do mercado quando o mercado de capitais olha para o agro, né? Até então olhava um pouco. Então a gente coloca os CRAs, coloca debentures, tudo de empresas relacionadas ao agro. Tem operações que a gente está olhando dentro desse fundo, que são pura operação de renda fixa, onde a gente leva o caixa para os produtores dão as CPRs em garantia, eles emitem CDAWA, que é título que fica registrado na bolsa, e a mercadoria fica num depósito credenciado da B3, controlado aí e guardado pela Control Union. Então são operações que o meu risco acaba sendo risco bolsa, porque eu tenho ela casada já com derivativo fazendo toda a trava. Essas operações a gente tem muita agilidade, porque a gente tem uma base muito forte de análise. Hoje, lá fora, nos Estados Unidos, para os produtores brasileiros que fazem hedge Chicago e Nova York, nós temos uma linha de crédito muito grande, que é para eles poderem fazer todo o margeamento das operações, sem precisar de colocar caixa. Então, esse fundo nosso, a gente consegue montar estruturas nele onde parte das operações podem ser feitas aqui no Brasil. Então, o significado dele é ser ágil e estar direto em contato com o produtor. Perfeito, Galinari. Aproveitando até um ponto que você comentou anteriormente, né, a gente viu muita questão do ESG, né, ou ASG, né, muito aqui no Brasil, que é o ambiental, o social e a governança, né? E como que você tem visto isso no mercado aí, principalmente do agro agora, da implementação nos fundos? Tá, legal. Isso daí é mais um item que a gente acompanha muito de perto, porque como a gente tem essa relevância dentro do mercado de agro, e nós estamos falando que tudo é correlacionado. Então a gente tem visto muita demanda de empresas, de parte, empresas que precisam compensar, de partes, empresas que são superavitárias em crédito de carbono. Então a Stonex foi o precursor de um ativo chamado CBIOS, que é crédito de descarbonização. Ela montou o produto com Renova Brasil do começo ao fim. Hoje é um produto listado em bolsa, sai negócio todos os dias, onde o usineiro, ele fazendo um trabalho, estando em compliance com o meio ambiente, ele produzindo da forma correta, ele fica superavitário em crédito de carbono. E quem é obrigado a comprar isso é os distribuidores. Então, BR Distribuidora, Grupo Raizen, Grupo Ultra. Esses compradores, eles são obrigados a comprar para ficar net zero. Então, esta foi uma das coisas que a gente viu dentro de casa e isso contribui para o desenvolvimento do agronegócio sustentável, onde compradores e vendedores podem fazer a compensação do crédito de carbono e está neutro na pegada. Agora, o segundo produto que a gente está analisando dentro de casa é um produto que é para a floresta em pé. Então a gente está olhando toda a região do Amazonas. Os grandes produtores no passado foram comprando áreas no Amazonas para fazer a compensação ambiental. E eu brinco, né? Terra não nasce mais. A maior área plantável do mundo está aqui. A Amazonas só tem uma. Então nós temos que receber por fazer serviços ambientais. Então teve uma lei agora que foi sancionada em janeiro, que é a PSA, Pagamentos por Serviços Ambientais. Então todo esse combo envolve sustentabilidade, envolve o tema ESG. Então vão existir vários produtos que quem não estiver compliance com a sustentabilidade vão ter vários problemas. Um deles é o próprio Bradesco e o Itaú. Recentemente os dois soltaram 2 linhas, um de 250 bilhões, que é o Bradesco, um de 400 bilhões, o Itaú, para longo prazo, que é para clientes que de fato estejam em compliance com o meio ambiente. Eles vão ter linhas diferenciadas, taxas diferenciadas, e quem não estiver compliance pode ter o crédito negado. Então nós estamos falando que assim, a coisa é muito séria,
é caminho sem volta, fundos soberanos conversando com o governo aqui dentro para todo esse ponto de sustentabilidade, os bancos engajados nisso e o mercado de crédito vai ter uma mudança de quem não estiver em compliance. Então a gente está vendo aí alguns CRAs até emitidos dentro da sustentabilidade, e isso é um mercado que veio para ficar. Quem estiver fazendo isso realmente vai fazer para ser perpétuo, porque é caminho sem volta. O meio ambiente, a sobrevivência da população, ela vai estar hoje acima disso, de acordo com todos os protocolos, tanto de Tratado de Paris, Kyoto e etc. A gente vê que realmente isso é algo que veio para ficar. Muito interessante, Roberto. Inclusive, eu vi que você falou de CPR, CDWA. Você pode explicar para o nosso investidor o que são essas siglas, a diferença entre o CRA? Claro. Vamos lá. O CRA, ele é um certificado de recebíveis do agronegócio, onde o produtor ele tem lá a produção dele e ele quer levantar dinheiro para fazer novas produções, para aumentar, no caso, o negócio dele, fazer galpão, crescer o negócio dele. Então ele tem um lastro, que a gente chama de CPR, Cédula do Produto Rural, que ele emite contra a produção dele, que ele tem. Ele tem lá, então, um recebível dessa produção que ele está colocando na cadeia dele. Então, isso ele chama um especialista, que é um securitizador, que vai olhar se realmente existe mesmo essas garantias para poder fazer um CRA. Então, a CPR, ela está muito relacionada ao CRA. O CDAWA, ele é um certificado de depósito do agro, e o WA, que é o warranty do agro. Ele é um contrato que ele é feito entre o investidor e o dono do produto, que ele já tem um produto físico depositado em um armazém, não necessariamente precisa ser credenciado pela B3, mas hoje dentro do fundo eu só faço credenciado pela B3, onde o investidor dá o caixa para ele, pega o título como garantia, que é o CDAWA, e depois faz o quê? Faz uma recompra. Ele devolve depois de 90 dias, 120 dias. Então é um dinheiro que é muito rápido para o produtor, ele pode fazer todo o giro dele, custa barato em relação a qualquer instituição e não é burocrático, porque uma vez que ele já tem o produto, ele fala, tá aqui no meu armazém, ó, tá aqui, eu preciso de X, é averiguado o produto, cria-se um título, que é o CDAWA, quem compra, o investidor, ele fica com o direito daquele produto, ou seja, quem pode vender aquele produto caso der algum problema é só o detentor dele, que seria o investidor. Então, se combina uma taxa e depois é desfeita a operação. E isso traz o quê? Traz um dinamismo muito forte para a indústria, porque são dinheiros de curto prazo, mas que realmente existe uma dinâmica rápida. E isso vai fazendo girar e o dinheiro não fica embolsado em banco, ele vai direto para a produção. E esse fundo de investimento hoje, o Stonex Safira, tem esses produtos na composição? Sim, ele tem esses produtos na composição. A ideia é crescer ele e olhar todas as regiões. Hoje a gente tem CDAWA para o café, tem para soja, tem para milho, vamos fazer alguma coisa para etanol, olhando todas as regiões. Então olha Minas, olha Goiás, olha Mato Grosso do Sul. A gente vai começar a fazer alguma coisa também para gado, vai sair um fundo irmão desse só para produção de pecuária. Então temos esses produtos e esse fundo ele acabou sendo um pioneiro no mercado e está vindo o segundo aí de uma outra instituição que é o nosso concorrente. Existem algumas diferenças, que é a tomada de risco, o nosso praticamente não toma risco nenhum. Perfeito, Gallinari. Obrigado pelas suas explicações aí. Um ponto que é muito importante, né, que a agricultura ela é muito relevante no produto interno brasileiro, né, o PIB. E você tem um veículo muito interessante, né, que é o Stonex Safira, que você já comentou a respeito de investimentos, né, um fundo de investimento. E como que o investidor faz para ter acesso a esse fundo? Bom, boa pergunta. Hoje a gente montou uma parceria aqui com a Stonex, entre Stonex e Necton. Então o nosso fundo já está oficialmente na plataforma. Então quem quiser investir no fundo, lá tem todos os dados, tem o histórico do fundo. Por enquanto ele tem 15 meses de histórico, é só dinheiro da casa, da própria Stonex. E agora nós estamos fazendo a primeira parceria, que é com a Necton, onde a gente colocou oficialmente na plataforma para poder crescer o produto. A gente acredita muito nessa parceria, é uma parceria que a gente já vem carregando com outros produtos. Então quem quiser olhar o produto, tem lá na plataforma da Necton, depois vai ter o site da Stonex,
vai ter a lâmina, vai ter o regulamento, vai ter as explicações de todos os ativos lá dentro. Então, quem quiser, acessa a Necton, vai direto no produto. Legal, Galinari, uma ótima opção, né? Mas você poderia contar para a gente um pouquinho como que ele está de rentabilidade? Eu vi, né, que é um fundo que ele é para investidor qualificado. Investidor qualificado é para aquele que tem mais de 1 milhão investidos ou que tem uma certificação, né? Mas conta para a gente como que está a performance do fundo nos últimos meses aí. Legal. Bem colocado, ele é para investidor qualificado. Tem um detalhe que é importante, é que até um tempo atrás, quem queria investir de alguma forma no agro, ele acabava comprando esses títulos que normalmente são mais longos, que são os CRAs e as debêntures, 2, 3, 4, 5 anos. Hoje, quem investir no Safira vai poder ter a rentabilidade focada dentro do agro com uma liquidez mais curta, que nós estamos falando de 90 dias. Ele tem um histórico hoje de 15 meses e desde o começo ele está entregando uma rentabilidade próximo de 270% do CDI líquida para o cotista. Ele tem 1% de taxa de administração e 20% de performance. Legal, Galinari, é uma ótima opção de investimento, como eu disse anteriormente, mas eu acredito que o investidor gostaria de saber, né, o que seria essa rentabilidade líquida e qual o mínimo para investir nesse fundo? Essa rentabilidade líquida, a gente compara em relação ao CDI. Então, nosso histórico de 15 meses, desde o começo do fundo até hoje, na média, o fundo vem entregando uma rentabilidade próximo de 270% do CDI. Então, ele olha o que foi o CDI do período e ele está dando 270% em relação a esse CDI, já pagando todos os custos de administração, né, e os custos de performance. O mínimo para investir nesse fundo são R$100 mil, e depois pode colocar 50 mil a cada boleta nova e deixar também um mínimo de 50 mil reais no fundo no resgate. Você comentou aí, né, do CDI, da comparação, até a performance que é medida por isso. Hoje o benchmark, então, que você utiliza é o CDI. É o CDI. Na realidade, eu estou um pouquinho acima, ele mira 105% do CDI. Acima disso, eu já começo a ter performance. Então, eu estou entregando um resultado muito superior a isso e a gente espera, com a nossa originação dentro de casa, conseguir manter esse histórico que a gente vem fazendo aí há quase 1 ano e meio. Ótimo, Galinari. E você quer fazer suas considerações finais? Bom, eu sempre fui apaixonado pelo agro. Desde que eu estava na tesouraria do Bradesco, eu sempre tive vontade de ter uma área de agro. Na minha cabeça, eu acho que é muito simples, né? Qualquer que seja a crise, que embora a gente já viu várias crises, eu estou na mesa desde 94, então você pode deixar de fazer muita coisa. Você deixa de comprar um sapato, uma roupa, um carro, uma casa e etc. Independente do tamanho da crise. Ninguém vai deixar de comer, não acredito que nada vai ser substituído por isso, pelo menos nos próximos 10 mil anos aí. Então, eu sou assim, apaixonado pelo agro. Como eu falei já, a terra não nasce mais, é o que tem aí. O Brasil, ele tem a maior área plantável do mundo. Ela usa hoje menos de 1/3 porque não tem escoamento. Esse é o nosso custo Brasil, fazer o produtor rodar o Brasil inteiro para chegar num porto, né, e depois entregar. Então, existem situações que a gente já viu que às vezes o frete era mais caro do que a produção. Então, esse é o custo Brasil, né? Nos Estados Unidos, a cada 17 milhas, você tem um imposto para você desembarcar. E o Brasil, às vezes, a gente vê casos de pessoas saírem lá do Mato Grosso do Sul, para descarregar no Porto de Santos. Isso está querendo melhorar, esse novo governo está mais focado nesse tipo de coisa. A gente conversa sempre com os nossos clientes. Então, eu acredito que para o mundo continuar comendo, vai ter que passar por aqui, né? A gente brinca que é o celeiro do mundo, mas é de verdade mesmo, né? Então, olhando 10, 20, 30, 50 anos para frente, tem duas coisas que vão ser muito importantes. Ter o desenvolvimento de infraestrutura para diminuir o custo Brasil e, de fato, a gente poder abastecer o mundo. E o outro lado é fazer isso com muita consciência no quesito sustentabilidade. Não desmatar mais, não precisa desmatar para continuar plantando. A gente tem aí 50 milhões de hectares hoje que poderiam ser usados, ou seja, que já é desmatado. Então a gente não precisa fazer o que a gente vê muito na televisão e ver os governos entrando em muita discussão dessa questão do desmatamento, aquecimento global, etc. Então,
são duas coisas, o ponto da sustentabilidade e o ponto da produtividade, e eu acredito que o Brasil, nós estamos entrando num momento que também é caminho sem volta. A gente vai ver esse agro crescer muito, ele vai ficar mais relevante ainda em relação ao PIB, e o investidor está começando a ter acesso através desses produtos que a gente vem criando, né? Ele vai olhar cada vez mais como uma forma de poder participar do que é o carro-chefe do Brasil, que é o agronegócio. Perfeito. Muito obrigada, Gallinari, pela sua presença aqui conosco e por trazer tantas informações importantes aí para o investidor. Eu que agradeço vocês, agradeço o convite da Necton. Mais uma vez, Stonex está à disposição. Nós queremos crescer e crescer junto com bons parceiros. Dando prosseguimento ao nosso programa de perspectivas do agronegócio, onde investir. Estamos aqui agora com o Moacir Teixeira, ele é economista com mais de 20 anos no mercado financeiro, voltado principalmente para operações no agronegócio. Ele desenvolveu diversos produtos financeiros e me chamou muita atenção, e eu queria destacar aqui que ele foi um dos responsáveis pela primeira operação de letra de crédito do agronegócio para o Banco Fibra e o primeiro certificado de direitos creditórios do agronegócio, CDCA, para o Banco Banif. Atualmente, o Moacir é sócio fundador da Ecoagro, que nós gostamos de chamar o elo entre a cadeia produtiva do agronegócio e o mercado de capitais. Muito bem-vindo, Moacir. Boa tarde a todos, obrigado pelo convite da Necton. É um prazer estar aqui, participar, e depois de o Roberto Gallinari participar da apresentação, eu fico numa situação bastante difícil. A minha história se repete um pouquinho com a do Roberto. Nós saímos do mercado financeiro, eu saí de um banco da área de tesouraria e fui ajudar na estrutura de um banco de cooperativas de crédito. Foi ali a minha primeira inserção no mundo do agronegócio. Aquilo me chamou muita atenção, eu gostei do que vi e a partir dali construí uma carreira. Então a sementinha foi plantada em 1999 e em 2007 eu consegui criar o sonho que a gente veio implantando ao longo do tempo, que foi o nascimento da Ecoagro. Então estou aqui, muito feliz em poder compartilhar com vocês e com os investidores de vocês sobre o agronegócio e eu espero colaborar bastante, porque eu tenho uma parceria muito interessante com a Necton. Muito bom, Moacir. E é importante ressaltar que a Ecoagro ela é a principal securitizadora do mercado. Vamos falar primeiro sobre o cenário do agronegócio. Como que você vê o impacto da Covid-19 para o agronegócio? O impacto da Covid ele foi muito importante. No início, a insegurança de nós todos. Em março, nós não sabíamos o dia seguinte. E, infelizmente, desde lá, de março de 2020 até hoje, a gente ainda vive períodos de lockdown. A gente tem aí 500 mil mortes de brasileiros e vários mercados, principalmente o mercado de serviço, com muita dificuldade. O agronegócio tem contribuído de forma brilhante para que a gente possa manter o equilíbrio da nossa balança comercial, para que a gente consiga continuar produzindo alimentos para o brasileiro e para a mesa do brasileiro e também para o mercado mundial. Então, o agronegócio teve um fortalecimento muito grande e um reconhecimento, tanto no mercado de capitais, como da população em geral, da importância. Nós perdemos a vergonha de falar que produzimos. Eu acho que um país rico não é só um país desenvolvido no mundo industrial. Um país rico, na minha opinião, é diferente. É um país rico na educação. E o Brasil sofre alguns problemas em relação a isso. Mas, em contrapartida, a gente perdeu a vergonha de produzir. Nós somos o grande celeiro desse planeta, como bem o Roberto frisou na entrevista agora, e vamos fornecer proteína para o mundo. Nós somos um exemplo. O maior código florestal e melhor código florestal no planeta Terra foi feito pelo Brasil. E a gente encontra ainda a dificuldade dessas críticas de desmatamento, de uma série de coisas que não correspondem à realidade. Eu entendo que o Brasil faz um marketing muito ruim dele próprio. Espero que a gente consiga melhorar e internamente nós estamos conseguindo fazer esse dever de casa, tá bom? E como você vê a parceria da Necton com a Ecoagro? Parceria da Necton com a Ecoagro, ela tem uma data longínqua. Ela iniciou, eu não sei se vocês sabem, quando a Necton ainda não existia, era a Spinelli. E nós fizemos uma operação no ano de 2015. Tínhamos pequenas operações. Com a chegada, a criação da Necton, que foi a junção da Concórdia com a Spinelli,
esse mercado cresceu muito, a Necton ganhou muito corpo. E nós já chegamos a emitir algumas operações com a coordenação líder de vocês. Importante é que o mercado ainda não reconhecia o poder do agronegócio e o poder do título securitizado. A Necton apostou nisso e eu entendo que a Necton fez uma boa aposta. Uma boa aposta por quê? Foram mais de 500 milhões de emissões com a coordenação líder da Necton. Essas operações hoje, a inadimplência delas está a nível de 0. Então, é algo muito importante. E o agronegócio, ele ainda, um pouquinho de desconhecimento, ele tem um prêmio de taxa de juros, além da vantagem do investimento para a pessoa física, da isenção do imposto de renda, que isso é muito importante. Então, com isso, a parceria com a Necton ela só veio crescendo, é um dos principais parceiros nossos e a gente preza e muito esse trabalho com vocês e com os investidores de vocês. Afinal de contas, vocês são os guardiões do capital deles. E a imagem que está na frente deles é a imagem da Necton. Eu apenas sou um produtor de serviços para a Necton. E aí na tela a gente vai mostrar o volume de emissões ao longo do tempo e o market share da Ecoagro dentro desse mercado. E eu estou aqui também com o Matheus Fontanini, que é o nosso private banker aqui da Necton, e ele vai falar sobre os produtos. Legal, Bruna, obrigado Moacir por estar aqui conosco também. Moacir, como você muito bem comentou, né, a gente conta com a isenção do imposto de renda para a pessoa física, né, na emissão de CRIs, CRAS, que é o foco realmente do agronegócio que a gente está conversando aqui. E eu, como planejador financeiro, não poderia deixar de pensar na elisão fiscal, né, uma maneira da gente pagar menos imposto aí, visto que a gente conta com essa isenção. E como você muito bem comentou, Moacir, a gente teve emissão aí de mais de 500 milhões e um sucesso que a gente teve aqui foi o CRA da Libra, né? Eu queria que vocês pudessem explicar um pouquinho como foi essa emissão, do impacto do etanol e do milho também nesse CRA, como que foi pensar nessa securitização, né? O Roberto já falou bem, inclusive, sobre o CDAWA, que está no fundo. Inclusive, sem fazer propaganda, eu sou investidor do fundo da Stonex. Eu gosto muito do trabalho que o Roberto e a equipe da Stonex faz. Muito bem. A Libra, é verdade, é uma destilaria que fica no Mato Grosso e ela produz etanol de cana e etanol de milho. Quando fizemos a primeira operação com a Necton na participação, isso foi em 2016, 17, se eu não me engano, qual que foi o objetivo? Ela precisa comprar milho. Esse milho vai ser processado e transformado em etanol. Quando ele vai ser transformado em etanol? No melhor momento. O melhor momento é a entre-safra da cana-de-açúcar. Então, por quê? A cana-de-açúcar, ela praticamente para de se moer no Brasil, com raras exceções, no mês de novembro ou dezembro, e retoma a produção no mês de abril. A usina que produz etanol de milho, ela pode aproveitar esse período que você tem baixa estocagem, porque o setor sofreu bastante no passado recente, e você transformar esse milho em etanol, vender etanol e ganhar um prêmio nessa estrutura. E este milho comprando na safra, na safrinha que existia, que já não é mais safrinha, né? O Brasil virou um grande exportador de milho, mas você tinha um prêmio muito grande na aquisição daquele milho nos meses de agosto, nos meses de setembro, para começar a processar ele a partir de janeiro e utilizar a janela até o mês de abril. Então essa foi a primeira operação que nós desenhamos em conjunto. Vocês da Necton fizeram um estudo bastante grande, entenderam que essa estrutura é extremamente robusta. Eu considero o CDAWA um título muito seguro. Inclusive ele já teve histórico passado, ele tem uma blindagem até de uma RJ, porque na verdade, como bem o Roberto falou, o dono do produto é o investidor. Então nós fizemos essa operação. Ela foi um sucesso, foi a primeira da 5ª operação que a gente já vem fazendo juntos. O que está acontecendo é que o milho virou uma commodity de exportação maravilhosa nesse país. Então, a arbitragem desta operação, ela diminuiu um pouquinho, mas ela trouxe um prêmio de remuneração para os seus investidores extremamente atrativo. A primeira operação, não falha a minha memória, nós fizemos ela pré-fixada, como tem sido todas, e a taxa de rentabilidade girava em torno de 16% ao ano. Tá? Então, foi uma operação fantástica, de novo, e importante, eu tinha uma dificuldade muito grande na venda do CDAWA. Você tem 2 instrumentos de securitização muito interessantes no Brasil, acho que vale esse comentário. A securitizadora é propriamente dita, que são os emissores dos certificados de recebíveis do agronegócio. E os fundos de investimento. O Roberto comentou agora há pouco sobre o FIAGRO.
aqui vale uma menção muito positiva à ministra Tereza Cristina, que por sinal já participou de um evento com vocês. Quando a gente fez o lançamento do primeiro título verde, por incentivo dela, a Necton foi que liderou esse processo. Então, o que a gente viu? O trabalho dela foi desenvolver o mercado da maior segurança nos títulos, primeiro, CPR e demais, dar uma nova força na criação de um fundo específico do agronegócio, o FIAGRO, que ele tem uma semelhança muito grande ao fundo imobiliário, inclusive com isenção de imposto de renda para o investidor, o que eu acho extremamente interessante, como bem o Roberto falou na fase anterior. Então eu tenho a securitização para investidores qualificados, profissionais, tá certo? Ela é uma estrutura, é um patrimônio segregado, e eu tenho o fundo que ele tem uma pulverização grande de possibilidade dos investidores e prazos, às vezes, menores. Então eu acho que são esses dois instrumentos, eles não se canibalizam, eles são complementares, e eu acho que isso cada vez mais traz a oportunidade do investidor pessoa física, principalmente o mercado de capitais, aportarem recursos no agronegócio. Eu acho que a geração de renda e riqueza dentro do próprio país, isso que é o charme e a beleza do agro brasileiro. Legal, Moacir, assim também como Gallinari, você também parece ser tão apaixonado pelo agro, né? Pelo agronegócio. Ótimo, então. Mas, de verdade, sim, é algo que eu faço por gosto, eu me impressiono. A gente viaja muito esse Brasil, né? E você vê a quantidade de oportunidade e o quanto o produtor rural brasileiro, não é só o produtor, o empresário brasileiro, o empreendedor brasileiro, ele é um herói, porque ele sofre com a burocracia, ele sofre com o judiciário, ele sofre de uma série de formas e ele está todo dia buscando e equilibrando. Eu acho que quando a gente traz o investidor, vou chamar da cidade, mas não é bem cidade, quando a gente traz nós, que moramos aqui, financiando um indivíduo que planta soja, um indivíduo que planta o milho, um indivíduo que planta a cana, que planta o café, a gente gera riqueza para nós e para eles. Esse é o mundo ideal. Os Estados Unidos e a Europa, país desenvolvido, tem um mercado de capitais muito desenvolvido. E o Brasil está caminhando para isso. Legal, Moacir. Ótimo comentário aí. E eu queria trazer um pouco um case aqui, né, que a gente teve da Rizoma, que é uma empresa, né, de cultura regenerativa orgânica, que teve uma emissão no qual ganhou o selo verde. Você poderia comentar um pouquinho das certificações dessa operação e também do selo verde? Vamos lá. Esse foi o grande desafio e é isso que eu falo, que eu prezo muito a parceria com vocês, da Necton. Então, a Rizoma é uma empresa cujo principal acionista é Pedro Paulo Diniz, um apoiador muito forte do mundo da agricultura orgânica. Eles produzem milho, esticando um pouquinho. Esse milho ele vai para a alimentação de gado, que transforma via Nestlé em leite orgânico. Então, é uma operação muito bonita, é uma estrutura robusta e eles precisavam de um investimento. Dificilmente acessariam recursos, porque era uma empresa recente, nova, aceitariam recursos a nível de 8 anos, 7 anos. E aí foi lançado o desafio para nós, falei com a Necton e a Necton prontamente falou, topa o desafio. Então, nós fizemos uma operação de 25 milhões de reais. Essa operação tinha uma diferença importante, seria pela primeira vez aplicado no mundo a taxonomia de produtor rural através da Climate Bonds. Então esse já era um desafio. Trabalhamos esse processo e, para minha surpresa, tivemos uma demanda 6 vezes maior do que a oferta. Uma operação que teve uma remuneração em torno de IPCA mais 7, isento de imposto de renda para pessoa física. E esse projeto hoje, esses recursos foram investidos na parte de irrigação, na construção de uma fábrica de fertilizantes que eles estavam desenvolvendo. E hoje você vê uma empresa em franco crescimento, e eu acho que foi o ponto alto de um projeto apostado pelo Ministério da Agricultura um ano atrás, assinando um acordo em Nova York, com o CBI, mostrando que o Brasil tem todo o potencial do mundo respeitando a estrutura orgânica. A gente apanha, a gente não estamos desmatando Amazonas, não estamos fazendo isso. Tem muita coisa importante que às vezes a gente vende muito mal lá fora. E chamou muita atenção, uma surpresa, né? Falando com vocês, um investidor estrangeiro da Europa ligou para conhecer essa estrutura e ele queria tentar direcionar recursos para o mercado brasileiro para essa operação. Era tudo que eles apostavam lá fora. Então a Rizoma é uma operação que está em andamento, vocês fizeram toda essa colocação e também com ela acompanhou
várias outras operações de título verde, Fazenda da Toca, que é ovos orgânicos, como vocês já sabem, e a última coisa que me chamou de mais atenção com vocês foi o Cratec, a plataforma tecnológica financiando 119 produtores rurais de uma cooperativa do Rio Grande do Sul, a Cotribá, por sinal, a cooperativa mais antiga do Brasil. Então, com a Necton, eu tenho conseguido desenvolver em conjunto, isso é muito importante, vocês têm uma participação relevante na estrutura do crédito, na opinião da remuneração no papel, para que a gente possa atender o investidor da Necton. Eu estou feliz porque eu sei que a Necton vem crescendo de forma significativa e esses produtos, quando bem estruturados e dando a credibilidade para o nosso investidor, a tendência é continuar crescendo. Legal, Moacir. Muito interessante esse ponto que você comentou. Inclusive, um investidor, né, da Europa entrar em contato, visto que a Europa é muito conhecida por se preocupar com o ESG, tema que a gente comentou bastante também com a StoneX. E a primeira operação, né, que você comentou aí de selo verde, depois logo em sequência da Rizoma veio a Fazenda da Toca. E eu queria saber um pouquinho, se você pode comentar como foi essa operação, o que ela teve de diferente. Fazenda da Toca, ela tem uma semelhança do acionista. E o sucesso da operação da Rizoma é que nos propiciou a desenhar uma estrutura para a Fazenda da Toca. A Toca, ela é a maior produtora de ovos orgânicos da América Latina e ela está em franca expansão. Esse mercado é um mercado que cresce muito no Brasil e tem um potencial enorme para crescer mais. Quando eles viram a operação no primo menor, que era a Rizoma, o potencial para fazer investimento na área de criação, na área de expansão dos aviários, nós fizemos um estudo em conjunto e fizemos uma operação para eles também, um pouco mais confortável, porque a Rizoma já tinha sido um sucesso, então a gente entendia que a Toca também tinha tudo para caminhar nessa linha. E de novo, se confirmou integralmente. A demanda pela Toca foi super grande, problema sério, todo mundo queria o papel, você sabe disso, foi difícil, a operação nasceu e está aí. Eu acho que essa Toca, Rizoma, Libra, Cotribá, isso aí é um exemplo de quantas operações que a Necton acreditou e a gente vem trabalhando em conjunto para que isso possa cada vez mais ser um diferencial para o teu investidor. É mais um produto, é um mix de produto, né? De novo, eu volto a falar, você tem a securitização dos títulos, um CRA, o Roberto já fez comentário e é um ponto importante, como o Roberto falou. O que é o CRA? O CRA nada mais é que um certificado que transforma um título menos líquido num título mais líquido. Eu dar dinheiro para um produtor rural através de uma operação de mercado, ela é mais difícil, o volume da operação é pequena, os custos são grandes, mas quando você tem a junção de vários produtores, você consegue, através de uma securitização, seja via fundo de novo. E o que reza a cartilha do fundo? O regulamento dele. Via uma securitização, que é o CRA, e o que reza a cartilha do CRA, o termo de securitização, eles dão ao investidor um conforto de maiores players participando. O CRA, eu tenho um patrimônio segregado, ou seja, quando o investidor compra o CRA da Rizoma, ele comprou o CRA da Rizoma. Qualquer outro CRA que for emitido pela Ecosec, ela não tem impacto nenhum, então ele compra uma operação única. E o fundo? O fundo, com certeza, ele compra também o CRA da Toca, mas o fundo dá uma pulverização maior. Tem pequenos investidores que eles não querem entrar numa única operação ou acham que ficam com um risco muito forte numa única operação. E aí o fundo, como bem o Roberto falou, cumpre este papel de uma pulverização maior ainda, porque são N CRAs ou N CPRs ou N CDAs que compõem essa carteira e dá para o investidor. Então, tem investidor para os dois apetites. Eu acho que isso é importante. O FIAGRO foi uma vitória. Falta a regulamentação da CVM, mas a minha aposta é não aguardar isso, é provocar a CVM no sentido de mostrar alguns produtos, uma estrutura, para que ela, como fez no CRA, eu nunca me esqueço, quando a gente trabalhou a primeira emissão de CRA, não tinha regulamentação. E aí foi um Deus nos acuda. Aí fomos para a CVM e na CVM conseguimos mostrar a semelhança do CRA. Eu cheguei lá e me lembro que foi motivo de riso. O que é o CRA? Falei, CRA é igual um CRI caipira, meu amigo, porque ele tem alienação de terra. Diferença do CRI é que o CRI é uma pulverização de imóveis ou de shopping. O CRA não, é uma fazenda que tem a monetização com produto produzido no campo. E aí a CVM falou, e o CRA
se faz nas mesmas regulamentações do CRI. E demorou 9 anos para você regulamentar através desse CVM 600. A nossa aposta é que a CVM também olhe. O FIAGRO tem a semelhança do FII. E o tempo vai permitir para a CVM ela poder analisar todas as estruturas e aí sim trabalhar uma normatização. Mas o importante é fortalecer, porque a demanda de recursos para o agronegócio é muito grande e falta recursos do crédito rural. Então a gente precisa trabalhar muito forte nisso, porque eu entendo que o agro ele é o grande que move a segurança da inflação. Se eu conseguir produzir através do pequeno agricultor e da agricultura familiar com recursos direcionados, eu vou conseguir ter alimento mais barato na mesa. E isso tem um impacto direto na inflação. Isso é muito importante. O FIAGRO e o CRA em dólar, referenciado em dólar para investidor estrangeiro, ele vai permitir que a gente traga capital que está louco para entrar nesse mercado brasileiro na aposta do agro. E aí sim a gente vai ter um mercado mais maduro e mais propício para negócio. Perfeito, Moacir. Realmente foi uma demanda muito alta, como você comentou anteriormente. Todos os meios de comunicação aqui não paravam aí por vontade de entrar nessas ofertas aqui, né? Inclusive, vocês vão conseguir ver aqui na tela aí as ofertas que a gente já trabalhou, que estão disponíveis no mercado secundário. E uma das ofertas ganhou o selo, né, o Cratec. Moacir, você pode comentar um pouquinho o que foi esse selo? Podemos. O Cratec, na verdade, foi uma operação com uma cooperativa, a Cotribá, uma cooperativa do Rio Grande do Sul, a cooperativa mais antiga do Brasil. 119 produtores rurais, eles buscaram recurso através da cooperativa, que é o principal fornecedor de insumos para que eles pudessem adquirir os insumos dentro da cooperativa e o financiamento através do mercado de capitais. Qual foi a única diferença importante? Toda esta operação foi feita numa plataforma digital, que foi um grande desafio. Eram pequenos produtores e foi uma grande surpresa para nós. Primeiro, que a agilidade disso foi confirmada. E segundo, que nós entendemos que isso vai facilitar e muito o processo de aprovação, como bem também comentou o Roberto. Às vezes uma operação dessa demora 90, 120 dias, não porque a estrutura é difícil, porque a parte de documentação, assinar, você imagina 120 produtores em pequenas cidades, nos cartórios, num período de lock-up, um período de Covid, e nós tivemos sucesso, todos esses títulos registrados na B3, e de novo mostra a Necton à frente de todas as casas de investimento. Quando eu falo que o primeiro CRA de produtor rural verde foi feito na Necton, e foi o primeiro. Quando eu falo que a operação Toca foi feito na Necton, foi a primeira. O Cratec da Cotribá também foi a primeira. Então mostra a participação forte da Necton nessa inovação e sempre acreditando no mercado do agronegócio brasileiro. Isso mostra o pioneirismo da Necton nesse mercado, né? E aproveitando também para falar quais são as perspectivas que você enxerga no setor do agronegócio. As perspectivas são muito positivas, promissoras. Eu acho que a gente continua crescendo. Roberto tocou num ponto importantíssimo, a gente tem gargalos. O gargalo da infraestrutura é um gargalo, mas pode ser uma grande oportunidade para nós. A parte de armazenagem, por que não os produtores construírem silos dentro das suas propriedades e poderem negociar o produto num momento melhor ou no momento que mais atende ele? Esse é um mercado que cresce. As estradas, os portos, é triste. A gente produz muito bem, mas na hora da conta final, quem paga toda ela é o produtor. Você vai para os Estados Unidos e a própria Argentina, os custos logísticos da saída da fazenda, da porteira até o porto, são infinitamente menores que os nossos. Então a gente tem isso como importante. Eu acho que o governo vai começar a trabalhar forte o mundo de seguro agrícola, principalmente para o pequeno produtor. É duro ver um produtor de berinjela perdendo toda a produção dele por uma chuva, por um frio, enfim, alguma coisa, e ele não tem proteção nenhuma. Por isso que disse que eles são grandes heróis. Então, a minha expectativa é só de crescimento. Muito importante falar também a pesquisa. É tudo neste processo. O grande crescimento do agronegócio brasileiro é pesquisa. E uma coisa que eu notei, estudando, lendo, porque eu gosto de ler muito sobre atividade, é que desde o governo do senhor Fernando Collor de Mello até o governo do senhor Jair Bolsonaro, o Ministério da Fazenda manteve uma política única. Isso, para mim, é algo extremamente fantástico e surpreendente. Independente da ideologia, independente da tendência, todos os ministros da agricultura trabalharam em prol do crescimento.
eles tinham um foco e foi desenvolvendo, sabe, a criação da CPR, a criação da CPRF, dos títulos da sopa de letrinha, dessa última modificação agora da ministra com criação de FIAGRO, captação em dólar. Então, foi uma política de continuidade. E eu acho que isso é um exemplo para o Brasil inteiro. Então, Moacir, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa e eu gostaria agora de deixar você para os comentários finais. Tá bom. Primeiro, agradecer a oportunidade de compartilhar a nossa alegria, e aí eu vou estender também a Stonex com o Roberto, de ter a Necton como parceira. O trabalho que a Necton fez no agronegócio é digno de aplausos. E o nosso esforço é manter e sempre manter para os seus investidores o que nós fizemos até hoje. Seriedade, com certeza, e segurança no investimento para o investidor. Quero parabenizar a Necton. O começo não foi simples, esse mercado cresceu, mas a Necton tem um papel fundamental nisso. Então, obrigado a vocês, obrigado a investidores que acreditaram em nós, e com certeza a gente vai estar falando muito mais do agronegócio para o futuro. Muito obrigado. E a Necton segue com pioneirismo aí nos produtos relacionados ao agronegócio. A gente, inclusive, vai visitar uma fazenda pessoalmente e vai trazer para vocês logo mais. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Nós escolhemos aqui muito bem esses dois convidados. Um é o Moacir, né, da Ecoagro, que é a principal securitizadora do mercado agro, e o outro é o Roberto, da Stonex, que é a maior plataforma global do agronegócio. Então, por isso que nós escolhemos esses dois convidados para complementar e compartilhar o conhecimento com vocês. E, Matheus, os seus comentários finais? Perfeito, Bruna. Acho que depois dessa aula que a gente teve tanto do Roberto quanto do Moacir também, foi muito interessante para conhecer cada vez mais sobre o mercado agro, que está no início, né, como muito bem comentado por eles, tende a crescer cada vez mais, e nada melhor do que a gente aproveitar, né, esse segmento através de seja fundos, como o Roberto comentou, seja a parte de CRI e CRA, que foi comentado também pelo Moacir, e todas essas oportunidades você pode encontrar aqui na Necton. A gente cuida do dinheiro de vocês, tem a melhor assessoria para poder te dar todo o suporte na escolha desses produtos. Obrigado pela parceria, obrigado pelo convite também, Bruna. No que precisar, a Necton está à disposição. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Até a próxima!